Vivemos em uma sociedade em que o inferno virou uma piada e tem até grupo religioso que anda de porta em porta pregando que o inferno não existe e que o inferno é na sepultura. E as pessoas vivem como se Jesus nunca fosse voltar, vivem como se morreu acabou-se, vivem como se não existisse o inferno. Dizer que o inferno não existe é chamar Jesus de mentiroso, porque Jesus foi quem mais falou mais do inferno do que do céu. E lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, você sabe o que está escrito lá? Está dizendo assim: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homens, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. O inferno é uma realidade, meu amigo. Assista esse vídeo e medite. São os que serão lançados no lago de fogo. Os imorais e adúlteros, os mentirosos, os orgulhosos, os homicidas, os fornicadores, os idólatras, os viciados e embriagados, os que praticam feitiçaria, os blasfemos, os avarentos e gananciosos, os invejosos, os zombadores de Deus, os desobedientes aos pais, os que praticam a homossexualidade, os que amaram o mundo e não a Deus, os frios e mornos na fé, os apóstatas que abandonaram a verdade, os covardes espirituais, os que negaram a Cristo, os que ouviram a verdade, mas rejeitaram o arrependimento. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21, 8. Você está preparado para ouvir o que ninguém tem coragem de te contar, um lugar tão horrível que a própria terra treme ao ouvir seu nome, um lugar onde as almas gritam, mas ninguém escuta, onde o fogo não apaga e o tormento nunca tem fim. Esse não é um conto, não é metáfora, é real, é eterno e talvez já esteja esperando por você. Fique até o final, porque esta pode ser sua última chance, antes que o inferno se torne seu destino. O coração do homem se corrompeu, a verdade foi trocada pela mentira, a criação rejeita o Criador, e Deus já nos avisou. Isso seria assim nos últimos dias. O ser humano não precisa ser ensinado a mentir, a enganar, a pecar. Desde o nascimento está inclinado para o mal. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Antes, se desvaneceram em seus discursos e trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. Idolatria moderna não é só imagem de escultura, é culto ao corpo, ao dinheiro, à fama, ao próprio ego. O homem se adora. Deus foi deixado de lado. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. Estamos vendo isso agora. Uma geração que zomba de Deus, que exalta o pecado e chama o mal de bem. O certo virou errado. O errado virou normal. A perversão virou arte. A verdade virou intolerância. Antes do dilúvio, a terra se encheu de sangue, corrupção, promiscuidade. Hoje, vemos o mesmo cenário: assassinatos, perversões, tráfico de crianças, corrupção, pedofilia sendo defendida como liberdade. A humanidade voltou a dias de Noé. O pecado virou diversão. O inferno virou piada. E Deus foi deixado de lado como se fosse um mito antigo. Quanto mais se peca, mais o coração endurece. O ser humano já não sente remorso. Ele mata, mente, trai, destrói e ainda sorri para a câmera. Frieza nos lares, famílias destruídas, filhos contra pais. A humanidade está vazia, cheia de ódio e sem direção. O mundo se vendeu. Trocaram o eterno pelo momentâneo, a glória de Deus por prazer carnal. Eles zombam da volta de Cristo, mas o relógio do céu continua correndo e o juízo se aproxima.
o ser humano afundou na lama do pecado. Você acha que o inferno é uma metáfora? Um conto antigo inventado para assustar crianças? Prepare-se, porque o que você verá agora está escrito, está profetizado e muitos já estão a caminho. Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus não disse talvez, ele disse apartai-vos. O inferno não foi feito para o homem, mas muitos irão para lá, por escolha, por rejeição, por orgulho. Marcos 9, 43, 44. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. O fogo nunca apaga, o tormento nunca termina, o verme nunca morre. Em consciência, grita eternamente. Não há descanso, não há alívio, apenas dor e memória. Apocalipse 20, 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E se o seu nome não estiver lá, não importa o que você fez na terra, sem Cristo, você será lançado, não em uma prisão, mas em um lago vivo, feito de fogo e enxofre. Apocalipse 14, 11. E o fumo do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Imagine a eternidade sem uma gota de paz, nenhum minuto de silêncio, apenas fumo, fogo, angústia e lembranças. Você rejeitou a verdade, agora viverá preso. No seu próprio grito, Pedro 2,4. Lançados no inferno, os anjos caídos foram entregues às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Há trevas tão espessas que você nem verá sua própria dor, nem verá quem grita ao seu lado. O inferno é prisão, é escuridão, é eterno e ninguém sairá de lá. Lucas 16, 23, 24. E no inferno, estando em tormentos, clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, porque estou atormentado nesta chama. Mas no inferno não há mais intercessão, nem anjos, nem oração. Apenas lembrança do que você ouviu e desprezou. Mateus 13, 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O inferno não é um lugar simbólico, ele é real. E está se enchendo a cada dia, mas hoje ainda há esperança. Jesus está te chamando antes que o fogo te chame primeiro. Este lugar não foi criado para você, foi preparado para o diabo e seus anjos, mas muitos escolherão ir para lá porque rejeitaram a verdade. O diabo é astuto, ele usa as suas estratégias, ele não nega a palavra diretamente, ele a distorce, minimiza ou reinterpreta, fazendo parecer que o pecado é aceitável ou moderno. Exemplo atual: Deus quer que você seja feliz, então não importa o que você faça. Fazer o pecador achar que está tudo bem, que Deus entende ou que não é tão grave assim. Consequência: a pessoa permanece no erro sem se arrepender, caminhando para a condenação. Levar o homem a se colocar no centro, desprezar a dependência de Deus e confiar em si mesmo. Exemplo: você não precisa de religião, você é seu próprio Deus. Satanás cria armadilhas sensuais, prazeres mundanos, vícios e estímulos constantes que aprisionam a alma no pecado. Mídia, pornografia, vícios, luxúria. Fazer a pessoa viver ocupada demais para Deus, trabalho, ambição, diversão. Resultado: vida sem oração, sem palavra, sem intimidade com Deus. Introduzir doutrinas falsas, religiões que parecem boas, mas que desviam da verdade de Cristo. Tudo leva a Deus. Não existe inferno. Jesus é só mais um mestre. Atacar a fé, alimentar o medo e a dúvida sobre Deus e sua palavra.
Será que Deus realmente se importa? Se Ele existe, porque o mal? Cercar a pessoa de amigos que zombam da fé, normalizam o pecado e incentivam práticas erradas. Quando a pessoa cai, Satanás a acusa para que ela não se arrependa, mas se afunde em culpa. Você não tem mais perdão. Deus te abandonou. Oferecer fama, poder, dinheiro, influência em troca da alma. Ele faz pactos, corrompe artistas, políticos, líderes. Levar cristãos mornos a abandonarem a verdade, trocando a fé por filosofias humanas, heresias e experiências falsas. Satanás não precisa que você o adore. Ele só precisa que você esqueça de Deus, viva como se não houvesse céu nem inferno e permaneça distraído até a morte. Ele sussurrar no seu ouvido, você pode se arrepender depois. Esse depois nunca chega e a morte vem como um ladrão, encher a vida de pressões, dívidas, metas, correria. Tudo parece urgente, menos a eternidade. Horas em vícios, pornografia, TikTok, YouTube, Netflix, festas, scroll infinito. O relógio corre, a alma dorme. Ele não precisa que você peque visivelmente, apenas que você fique morno, desligado, confortável, distraído. Fazer a pessoa achar que ler a Bíblia é cansativo, que orar é chato. Com isso, o relacionamento com Deus seca lentamente. Viver como se a vida fosse eterna aqui na Terra, como se nunca haverá acerto de contas. Mas há uma saída. Jesus Cristo pagou o preço por cada pecado. Ele é o único caminho de escape. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem crê nele não será condenado. Ainda há tempo. Mas o tempo está se esgotando. Não endureça seu coração. Arrependa-se, antes que seja tarde. Demais. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O inferno é real, o pecado tem um preço, mas a salvação é gratuita em Cristo. Se essa mensagem tocou o seu coração, não ignore. Escreva nos comentários, eu não quero o inferno, eu escolho disso tudo. Curta, compartilhe e envie esse vídeo para alguém que precisa acordar antes que... E se você quer entregar sua vida a Jesus agora, repita comigo, aí onde você está. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te aceito como meu único Salvador. Livra-me do inferno e guia meus passos. Em teu nome, amém. Se você orou isso com fé, você não está mais sozinho. O Espírito Santo agora habita em você. E o seu nome, neste momento, foi escrito no livro da vida eterna. Comente aqui nos comentários. Eu sou de Cristo.